Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula? Aula 13.1, Gêneros Literários. Acompanhem comigo. Temos aqui o seguinte, né? Vamos falar dos gêneros literários, o épico, que você já sabe, né? Que é a questão do uma narrativa, né? Um poema narrativo que vai narrando aventuras. E o gênero lírico é a questão dos sentimentos e o dramático é um texto para encenar. Beleza? Aqui, amadinho, nosso primeiro momento, trazendo aqui para vocês um poema de Vinícius de Moraes, Soneto de Separação, tá? De repente, do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das espalmadas fez o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento. E do momento imóvel fez o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se faz amante, e de sozinho o que se faz contente. Fez-se do amigo próximo o distante, fez-se da vida uma aventura errante. E de repente, não mais que de repente. Então, amadinho, fez-se da vida. Sim, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu colocar a canetinha para não ter problema. Ó, fez-se da vida. Não precisa aqui, ó, este acento não. Tá bom? Fez-se da vida uma aventura errante. Então, soneto de separação, Vinícius de Moraes. Sobre o autor. Nascido no Rio de Janeiro, Vinícius de Moraes foi um dos mais importantes artistas brasileiros. Ao longo dos seus quase 67 anos, criou um leque de produções literárias e musicais memoráveis, além de ser nome da música popular brasileira, MPB, e da cultura do Brasil no século XX. Foi escritor, poeta, jornalista, crítico de cinema, diplomata e muito mais. É conhecido como Poetinha, apelido dado pelo seu grande parceiro Tom Jobim. Na MPB, Vinícius de Moraes sempre será lembrado como um dos principais nomes da MPB. A música Chega de Saudade, por exemplo, com a batida de violão marcante, ficou mundialmente famosa e tornou-se outra das canções dos símbolos, né, da bossa nova. Em 1965, o artista compôs junto a Edu Lobo a música Arrastão, interpretada por Elis Regina. A canção ganhou o primeiro Festival Nacional da Música Popular Brasileira da TV Record. Então, aqui um pouquinho da biografia de Vinícius de Moraes. Eita, e vamos lá, gêneros literários. Olha só, gênero épico, gênero lírico, gênero dramático. A literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Para nos ajudar melhor a entendê-la, Aristóteles, em sua arte poética, definiu aquilo que chamamos de gêneros literários. O que isso quer dizer? Ele fez uma classificação separando, tá bom?
É interessante observar que a história da teoria do gênero pode ser contada a partir da antiguidade greco-romana, quando também surgiram as primeiras manifestações poéticas da cultura ocidental. Então, aqui, tomando nota, tá, em relação à manifestação artística da literatura. É a arte das palavras. São uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo as suas características específicas e suas semelhanças com textos da mesma espécie. Então, isso daqui está relacionado a quem? Aos gêneros literários. Então, quando você for conceituar ou vai criar o seu conceito sobre os gêneros, então você pega separando os textos conforme a característica específica. Por exemplo, poema, poesia, soneto, eu vou classificar no gênero dramático, no gênero épico ou no gênero lírico. Aí, como que eu consigo separar? Como que eu sei que ele faz parte de um desse gênero? Pela característica que ele apresenta, tá? Para poesia, você vai ver versos, né? Vai ter a questão além dos versos, estrofes, beleza? Então, isso tudo faz parte da parte lírica. A outra característica também presente, né, na poesia, o uso constante de quê? Das figuras de linguagem. A linguagem ali é conotativa. Então, quando perguntar a vocês o que são os gêneros literários, olha só, são uma classificação teórica que tem o objetivo de separar cada texto literário segundo as suas características específicas, cada um tem, e suas semelhanças com textos da mesma espécie. Os gêneros literários são categorias dos textos literários, classificados de acordo com a forma e o conteúdo. Aqui trouxe uma imagem para ficar gravada assim, para facilitar o entendimento, que eu estou falando de quem? Do gênero épico, que é uma narrativa, o quê? Heróica. Ó, só você fazer essa relação aqui, ó, a questão de batalhas. É uma narrativa heróica. Aventura. Então, o gênero épico é assim, vai contar sempre uma história, né, de batalha, de aventura. Beleza? Olha aqui, o que te lembra aqui? Aqui? Tá lembrado dessa história? Do Ulisses? Que ele foi amarrado no mastro. Por que pediram para amarrar? Ele pediu, na verdade, para ser amarrado. Por causa do canto das sereias, né? Para ele não ser seduzido pelas sereias. Porque começa o canto faz a pessoa sair de si. Então, para ele não acontecer isso com ele, ele já logo pediu para ele ficar amarrado no mastro. Tá certo? Então, aqui nós temos sim, mosaico do século III depois de Cristo, né? Localizado na Tunísia, representando o personagem Ulisses amarrado ao mastro da embarcação para não sucumbir ao canto das sereias.
O que mais que a gente pode trazer aqui? Esse episódio faz parte da Odisseia, que é uma epopeia atribuída a Homero. Épico e dramático teatro compõem os chamados gêneros clássicos. Você já ouviu falar nas obras Ilíadas e Odisseia? Olha só, já leram? Então, vamos conhecer aqui um pouquinho, né, sobre a Ilíada e Odisseia. Lembrando, né, que um está relacionado à história, né, da Guerra de Troia e a outra aventura, uma outra aventura. Então, vamos lá. Segundo a tradição, essas epopeias teriam sido criadas por Homero, né? A partir de referências populares. Então, a Ilíada narra o episódio de quem? Da Guerra de Troia. E Odisseia vai contar as aventuras de Ulisses, aquele lá que passou um tempão longe da sua família. Também personagem da Ilíada, que depois do conflito rumo para Ítaca, sua cidade natal, onde residem a esposa Penélope e o filho Telêmaco, os quais o herói não vê há 20 anos desde a sua partida para Troia. Então a Odisseia vai contar essa história e Ilíada vai falar sobre a Guerra de Troia. Olha aqui, amadinho, um trechinho aqui para você da história, né, do livro Odisseia de Homero. A ilha, entre mentes, a nau bem construída, chegara depressa, onde as sereias demoram, que o vento propício a impelia. Uma rodela de cera cortei com meu bronze afiado em pedacinhos e pus-me a amassá-las nos dedos possantes. Sem exceção, depois disso tapei os ouvidos dos sócios, as mãos e os pés, por sua vez, me amarro na célebre nave, em torno ao mastro, de pé, com possantes calabres seguro. Sentam-se logo, batendo com o remo nas ondas grisalhas. Mas, ao chegar à distância, somente de grito da praia, com toda a força a remar, não passou nosso barco ligeiro, despercebido às sereias. De perto, quintou sonoras. Vem para perto, famoso Odisseu, dos arquivos orgulho. Traz para cá teu navio, que possa o canto escutar-nos. Dessa maneira, cantavam belíssima, muito desejoso. De as escutar, fiz sinal com os olhos aos sócios, que as cordas me relaxassem. Mas eles remaram bem mais ardorosos. Alçam-se, então, Perimedes e Eurículo, e deitam-se logo novos calabres, e os laços e as voltas firmes apertam. Mas, quando essa ilha na viagem, deixamos ficar bem distante, sem mais ouvirmos a voz da sereia e o canto mavioso, meus companheiros queridos, tiraram depressa do ouvido
a cera ali por mim, postas dos laços, por fim, me livraram. Então, aqui, né, você vê o trechinho, né, daquela cena que vocês viram lá da obra, que ele está no mastro, né? Mas isso não só foi ele que ficou protegendo, né, a audição, os companheiros também, porque senão eles também iam ser encantados, né, pela sereia e acabar entrando nas águas. Então, meus amores, aqui tem um vocabulário, né, de algumas palavras com seu significado. Ó, temos aqui entremente, né, que é um conectivo, que significa enquanto isso. Nau, embarcação. Impelia, empurrava. Célebre nave, rápida nau. Calabres, cordas grossas. Odisseu, que vem do grego, que é Ulisses. Arquivos, grego da Tessália ou do Peloponeso. E Alço-me, levanta-se. Beleza? Mais outra imagem, né, que representa essa mesma cena, esse mesmo ocorrido. Aqui, ó, mais uma outra imagem aqui para vocês. Também, ó. Aqui, pode ver que as águas estão agitadas. Essas imagens aqui ao lado, ó, são as sereias com canto. E os companheiros, né, que ele chamava de sócios, ali na embarcação, fazendo, né, remando, né, em alta velocidade, para quanto mais rápido ele saísse dali daquela parte, melhor para eles. Beleza? Ok, amadinhos, vamos lá então. Gênero épico ou narrativo, né? O que é um gênero épico? O que é um gênero ou pode ser chamado de épico ou narrativo, né? O texto literário, né, que conta uma história e vai apresentar os elementos, né, que vão apresentar os elementos da narrativa. Se conta uma história, é claro que é necessário a presença dos elementos narrativos. Assim, vai ter a presença do narrador, dos personagens, do tempo, do espaço. Lembrando lá, quais são os elementos da narrativa, né? Personagem, enredo, narrador, tempo e espaço. Lembrou lá do pente? Então, quando falar de gênero épico, já sabe que você vai classificá-lo, porque vai ter o quê? Toda narrativa, toda história tem os elementos da narrativa. Beleza? O pente. Odisseia de Homero é um exemplo de gênero épico. Ó como é uma narrativa. Canta, ó muso varão, que astucioso. Rasa Ilion santa, errou de clima em clima. Viu de muitas nações, costumes vários. Mil transes padeceu no equóreo, ponto. Por segurar a vida aos seus e a volta. Balda fã, pereceram tendo insanos, ao Clário e Perônio, os bois comidos, que não quis para a pátria alumiá-los. Tudo o prole ideal me aponta e lembra. Então, vai contando uma
história, tá certo? Vamos mais aqui. Nesse poema narrativo, Ulisses, ou Odisseu, é o grande herói e vence os obstáculos ao voltar para casa depois da guerra de Troia. Gênero épico narra uma história aventureira. Essa aventura sempre tem batalhas, obstáculos, né? Não é fácil, é demorado. Ó, Ulisses ficou 20 anos distante da família. Outro trechinho aqui. Trecho de A Metamorfose, de 1915, de Franz Kafka, de 1883 a 1824. Gregor ficou paralisado de susto. Correr adiante era inútil, pois o pai havia decidido bombardeá-lo. Da fruteira, sob a credência, ele havia enchido os bolsos e arremessava as maçãs, uma a uma, sem cuidar em mirar com maior precisão. As pequenas maçãs vermelhas rolavam sobre o chão como se estivessem eletrizadas. Chocavam-se umas às outras. Uma maçã, atirada sem força, roçou as costas de Gregor, resvalando sem lhe causar dano. Outra foi atirada logo a seguir, pelo contrário. Literalmente penetrou nas costas de Gregor. Gregor quis se arrastar adiante como se a dor surpreendente e incrível pudesse passar com a mudança de lugar. Mas ele se sentia como se estivesse pegado ao chão e espichou o seu corpo em completa confusão de todos os sentidos. Então, aqui mais uma, narrativa também, só que aqui você percebe que não é diferente da história lá que foi narrada do Ulisses. Aqui, lá é um poema narrativo, contando uma história, já que já muda completamente. Qual seria a diferença desse texto? Olha bem, para esse daqui da Odisseia de Homero. É uma narrativa? É uma narrativa. Só que é um poema. Ó, poema narrativo escrito em versos. E aqui, ó, o que acontece aqui? Já é uma narrativa com linhas contínuas. Sim, contínuas. A linha, se é um texto contínuo, o que nós temos aí? Um texto em prosa, diferente do primeiro. Lá, poema, versos. Aqui, um texto em prosa, então uma narrativa, tá certo? Então, com o advento do romance, as narrativas passaram a ser escritas em prosa e não mais em verso. Você já conhece várias histórias, várias narrativas. Nós temos um grande exemplo de narrativa. A tirinha é um tipo de narrativa, né? Que na tirinha às vezes você vai encontrar a tirinha com personagem. Claro, toda a tirinha com o narrador, né, amado? Lá vai contar uma história. Você vai contar os elementos da narrativa, isso que fiz a maior confusão aqui, os elementos da narrativa, que vai ter a questão, o que aconteceu? Aí, quem que estava presente? Quando aconteceu? Como aconteceu? Tudo lá vai estar escrito na história. Vai ter início, meio e fim. Tá certo? Às vezes vai ter até conflito para ser resolvido. É uma narrativa. Agora, para vocês, falamos da questão do gênero épico. Agora, o gênero lírico. Olha essa imagem aqui. O que lembra?
Gênero lírico. Quando você está no local, querendo uma concentração, quer uma inspiração, quer fazer uma homenagem para alguém, quer escrever um poema ou uma carta, você vai expressar seus sentimentos, seus desejos, suas ideias. Então, tudo a ver com o quê? Com o gênero lírico. Então, vamos lá. O gênero lírico expressa emoções, desejo ou ideias. Tome nota aí. Texto em verso em linguagem poética de caráter sentimental com predominância da subjetividade. Subjetividade, ó, o eu lírico, primeira pessoa. Importante notar que o eu lírico é distinto do autor, ou seja, o eu lírico pode ser masculino ou feminino, independente da autoria. É explorada o que? A musicalidade das palavras. Quais são os gêneros, exemplo de gênero lírico? Nós temos aqui o soneto, tanto que a aula começou com o soneto, né? Temos poesia, temos a ode, haikai, hino, sátira, temos, além desse daí, a música é um gênero lírico. Também. Mais outro soneto aqui, ó, que é o exemplo de gênero lírico, agora é o soneto de contrição de Vinícius de Moraes. Ó, eu te amo, Maria, eu te amo tanto, que o meu peito me dói como em doença. E quando mais me seja a dor intensa, mais cresce na minha alma teu encanto. Como a criança que vagueia o canto, ante o mistério da amplidão suspensa. Meu coração é um vago de acalanto, beçando verso de saudade imensa. Não é maior o coração que a alma, nem melhor a presença que a saudade. Só te amar é divino e sentir calma. E é uma calma tão feita de umidade que tão mais de ti souber que pertencida, menos seria eterno em tua vida. Soneto de contrição de Vinícius de Moraes. Aqui a questão da contrição, você vai lembrar da questão do arrependimento, do remorso, né, do sentimento de culpa, né? Você que já fez lá a catequese, né? Quando a gente faz a catequese, aí tem um ato de contrição, que a gente tem que rezar depois de ter arrependido, fez coisa que não devia. Isso estou falando da questão da quem faz catequese, da questão religiosa, né? Da Igreja Católica. Tem lá o ato de contrição. Lembrei. Então vamos lá. Agora o soneto de separação, Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes adorava escrever sonetos, né? De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez a espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente, da calma fez o vento, que dos olhos desfez a chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, fez de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Agora, aqui, a música, né? Também, aqui do Renato Russo. Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram, enquanto Mônica tomava um conhaque. No outro canto da cidade, como eles disseram,
Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo para tentar se conhecer. Foi o carinha do cursinho do Eduardo que disse: tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Então, aqui, né, um poema lírico, gênero narrativo, que conta uma história, aqui no caso da música, que vai relatando a história de Eduardo e Mônica. Uma dica aqui para vocês. Tem aqui, ó, o filme, tá? Eduardo e Mônica, de Alice Braga e Gabriel Leone. Agora, o último gênero, né? Que é o gênero dramático, né? Como que é dramático? São textos que dá para ser o quê? Ensinado, tá bom? Ele pode ser cômico ou pode ser trágico. O texto literário do gênero dramático é aquele para ser o quê? Encenado, ou seja, peças de teatro, roteiros de cinema. Qual seria a estrutura dele? Ó, nós vamos ter essa questão dos atos, que são as partes da peça, tá? Cenas que compõem os atos, rubrica, que são aquelas observações, né? Que, por exemplo, João está com um copo na mão, aquelas observações que ficam, tá? Entre parênteses, instruções, como que você vai fazer. Ah, vai estar chorando, vai estar tudo explicadinho, só as falas, tá? Entre parênteses. E as falas dos personagens, tá bom? Aqui. Olha só, vê se você reconhece alguém aí. Aí vem um questionamento, ó. Você sabe que é um texto dramático? Ó, qual é a finalidade do texto dramático? É encenar, é fazer apresentações. É aquele texto que tem o quê? O diálogo, né? O discurso direto, a conversa. Então, os textos dramáticos são feitos com a finalidade de ser encenado. A história é contada por meio das falas dos personagens, que são representados por autores que vivenciam os acontecimentos e não há narrador. Você conhece essa pessoa? Conhece? Estão reconhecendo? É a nossa amada Tainá, professora de espanhol. Beleza? Ó, para ficar melhor, reconheceu? Muito bem. E você já foram ao teatro? Vocês já fizeram algum teatrinho? Se não for ao teatro, pode fazer um aí na escola mesmo, no pátio da escola, no ginásio da escola, no auditório, né? Aqui é o teatro daqui da nossa cidade, ó. Teatro Estadual Palácio das Artes, em Rondônia. Tem um Teatro Guaporé, tem um Belas Artes. Aqui, o que pode acontecer no teatro? Tragédia, aqueles temas trágicos, já diz tudo, né? Faça peça cômica de um só ato. E alto são peças de teor moral, místico ou satírico. E comédia, temas engraçados ou ridículo. Vamos ver um trechinho da peça aqui do Alto da Compadecida. Ó. João Grilo, Machicó e o Rio São Francisco. Olha só, essa parte aqui que é a rubrica, ó. Ele vai falar com desprezo, ó. Lá vem você com sua mania de pergunta, João. João Grilo, claro, tenho que saber. Como foi que você passou? Não sei, só sei que foi assim. Só podia estar seco nesse tempo, porque não me lembro quando passei
E nesse tempo todo o cavalo ali comigo, sem reclamar nada. João Grilo, eu me admirava era se ele reclamasse. Então, ó, aqui você vê, né, que não tem narrador e são, ó, duas pessoas que são os personagens conversando ali naturalmente. É claro que conforme, né, tiver lá, aí você vai fazer conforme tá lá entre a rubrica. Como que vai ser a sua ação, beleza? E agora, para não ficar nenhuma dúvida nessa questão de texto dramático, texto gênero dramático, lírico, né, e épico, chegou o momento de trabalhar o gênero. Qual o gênero que vai ser trabalhado agora, hein? Hora de produzir. Temos aqui, amadinhos, este poema, tá certo, né? Na verdade é uma música de Adriana Calcanhoto. Presta atenção, ó. Porto Alegre nos braços de Calypso. Amarrado no mastro, tapando as orelhas, eu resisti ao canto das sereias. Eu não ouvi o canto das sereias. Mas chegando à praia, não fiz nada disso, então caí nos braços de Calypso. Eu sucumbi ao encanto de Calypso. Não resisti. Depois disso, eu não tive nenhum outro vício, senão dançar ao ritmo de Calypso. Pois eu caí nas graças de Calypso. Não resisti ao encanto de Calypso. Só sei dançar ao ritmo de Calypso. Hora de produzir o Trabalhando o Gênero. Vai criar uma pequena encenação da letra, mostrando como o personagem Ulisses encontrou com Calypso. A turma, olha só uma sugestão, pode ajudar os atores que interpretarão as sereias, os marinheiros, Ulisses e Calypso fazendo um coro da dança. A letra da canção de Péricles Cavalcanti faz referência a outro episódio envolvendo Ulisses. Na história original atribuída a Homero, a ninfa Calypso ama Ulisses e o mantém em sua ilha por 7 anos. Ele, porém, recusa a possibilidade de ser imortal caso se unisse a Calypso e prefere retornar na condição humana para os braços da esposa e do filho. Beleza? Então, amadinho, arrasem, tá bom? Uma boa produção, tire foto e envie para mim, beleza? Então, aqui termina a primeira parte da aula. Daqui a pouco eu retorno para a nossa revisão. Até lá!